Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Corredeiras, né? Significa que o perfil ele ainda está se ajustando ao nível de base. E você já tem trechos onde você praticamente está correndo, né, na baixa declividade, então você já não tem turbulência. Bom, qual é a diferença fundamental? Aonde tem declividade, a areia não deposita. Então aqui você tem um leito arenoso, claro que tem rochas no meio, mas deposita areia. E naquelas áreas de correnteza, a areia não consegue parar ali, então você fica com o leito, né, formado por seixo. Então isso é um indicador para você perceber, né, qual é a fase jovem, né, do rio, a madura, e já a fase senil, que já seria o baixo curso, onde você já tem um ambiente de deposição. Então a gente pode perceber aqui que essa água não é uma água cristalina. Embora ela não seja uma água, seja um valão, como a gente encontra lá na cidade, totalmente poluída, você já tem aqui uma série de materiais sendo transportados pela água. Você tem esgoto, você tem lixo, você pode até perceber lixo flutuante preso pelas margens, né? E você tem também grande quantidade de sedimentos e de outras cargas dissolvidas, né? Essa água é toda a água disponível para abastecer 1,5 milhão de pessoas. Então imagina a quantidade de gente que depende disso daqui, né? E essa água também abastece a irrigação, a agricultura e também já está sendo utilizada pela cervejaria. E o Compert, que é o complexo petroquímico, também tem interesse nessa água, já que para refinar 1 litro de petróleo precisa de 100 litros de água. Então você percebe o grau do problema dessa bacia, né? Que é uma bacia hidrográfica relativamente bem conservada, ainda existem muitas florestas, muitas áreas de captação, né? Mas você já começa a ter um uso, né, excessivo dos recursos hídricos, gerando depreciação de vazão. Então é uma bacia como um todo que hidrologicamente está sob risco. Por quê? Porque você está usando mais água do que ela tem para fornecer. Isso pode gerar uma série de problemas geomorfológicos e ecológicos, além de econômicos, é claro, já que esses conflitos pela água acabam gerando também disputas econômicas, já que a água se transforma depois em atividades econômicas. Bom, em termos daqui, enfim, desse trecho, a gente está aqui sobre um chamado terraço fluvial, né? O que é um terraço fluvial? É uma antiga planície de inundação do rio, né? Ou seja, há milhares de anos atrás esse rio corria nesse nível que a gente está aqui agora. E quando ele transbordava, ele formava essa planície. Ele foi se encaixando devido à erosão fluvial, até que ele atingiu uma profundidade que ele já não atinge mais esse patamar. Então isso aqui é um terraço abandonado. Vocês estão vendo, ó, lá do outro lado o terraço lá, ó, aquelas bananeiras lá, aquelas casas. Oi? Nem enchente chega mais a essa altura, né? Enfim, quando forma o terraço, né? Enfim, né? Por mais que suba isso aqui, não vai chegar aqui em cima, né? Mas vai promover o que? Erosão nas margens. Então aqui a gente tem uma curva, né? Vocês podem perceber aqui em períodos de enxurrada, causa erosão naquela margem dali, ó. A gente pode até filmar ali, bater foto. Até ali é um muro de contenção. É contenção do tipo gabiões, que é uma estratégia que se faz para evitar a erosão daquele barranco. Já fizeram, inclusive, ali 2 obras de contenção. Uma é para a estrada, vocês estão vendo, né? Aquela cortina tirantada ali, que também é um tipo de contenção, e já tem um gabião protegendo a margem para proteger a outra obra. Ou seja, essa área aqui é uma área de altíssimo risco, esse trecho. Então já tem 2 muros de contenção, um para a pista e outro para o barranco que sustenta a pista. Por quê? Porque a tendência natural é o que? É formar erosão nessa ponta e deposição na outra. Então é como se fosse um trecho meândrico desse canal, né? Aquela sinuosidade que promove erosão numa lateral, deposição na outra, e assim ela vai fazer o seu trabalho. Esse leito aqui é um leito natural. Isso aqui não foi feito pelo homem, é um rio. Então esse leito ele tem exatamente essas migrações laterais, e quando você faz uma pista muito próxima ao leito, você tem que tomar esse tipo de cuidado. Aonde é que eles fizeram a obra? Bem ali na curva, né? Vocês estão percebendo? Né? Veio aqui um geólogo, um geomorfólogo, um engenheiro e viram que era uma área de risco. Você pode ver isso pelo mapa, né? Você vê que tem uma curva do rio muito próxima a uma pista. Vamos lá ver isso. Chega lá, está desbarrancando, faz a contenção, tá? Então, nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre essa bacia hidrográfica. Vocês viram
ao longo, né, dessa bacia, muitas áreas desmatadas. Vocês estão vendo aquela área de pasto? Né? Tudo aquilo ali é desmatamento. Originalmente era área de Mata Atlântica. Mas aí as fazendas de gado foram, enfim, né, crescendo sobre esses ambientes. Numa época em que a legislação ambiental ainda você não tinha, digamos assim, um rigor tão alto, então esse tipo de situação era permitido. Desde que o proprietário deixasse uma certa parte com floresta, ele podia desmatar o resto. Hoje em dia, por exemplo, isso é ilegal. Ó. Topo de morro, divisores, é considerado APP. É que nem margem de canal também. Pela legislação vão ter que reflorestar. Pela legislação eles teriam que fazer uma revegetação. Mas como essa pastagem é anterior à lei, isso é uma questão jurídica um pouco complicada. Mas agora aí entra o interesse. Esse rio interessa a 1 milhão de pessoas, a duas empresas grandes, uma petroleira e a cervejaria. Eles não poderiam investir um dinheiro no reflorestamento? Poderiam. O problema é que aquela área lá, você está vendo aquele boi lá? Né? O cara usa aquilo ali para pasto. Então é uma propriedade particular. Né? Então, como é que você poderia fazer um reflorestamento dentro da fazenda de alguém? Isso não é uma coisa... Uma desapropriação para interesse público? Exatamente. A faixa de marginal, aos 15 metros, 20 metros de margem, e os divisores dos morros deveriam ser, enfim, recuperados, né? Mas isso, infelizmente, não é colocado em prática. Mas é considerado APP, a área de preservação permanente. Então, topo, agora, o meio daquela encosta ali não, aquele é um pasto. Não, na verdade, não precisa ser... Na verdade, uma vez que você usa a água, você não usa novamente, mas você já pode fazer o reuso da água. Então, por exemplo, o Ministério Público embargou lá no Copérnico, só depois que eles fizeram um projeto de quê? De reuso do esgoto de Itaboraí. Então, o esgoto de Itaboraí está sendo tratado e posteriormente está indo lá para a refinaria. Então já é um uso múltiplo, né, sustentável da água. Você reutiliza a água, ou seja, o esgoto que ia para a Baía de Guanabara, a Petrobras vai tratar, transformar em água potável de novo para fazer o uso industrial. Então você tem esses mecanismos aí de reutilização da água. Tá? Bom, então vocês podem ver grandes áreas com pastagem. Essas áreas de pastagem, aqui e acolá, começam a aparecer pequenos processos de erosão. Então são áreas que já começam a gerar desequilíbrio sistêmico nessa bacia. Quanto mais desmatamento, menos infiltração, né? Mais enxurradas, mais erosão e mais problemas para a calha ou para esse leito, enfim, fluvial. A gente vai parar nesse mesmo rio mais 2 vezes. Tá? Uma no meio da cidade, a gente vai ver até cano de esgoto, indo direto para o rio, e uma acima da cidade. Aí vocês vão ver a diferença. Acima da cidade ele está vindo lá da floresta. É o Parque Estadual de Três Picos. Aí você pode até entrar no rio se quiser. Né? Por quê? Porque já é um rio limpo. E lá que estão as famosas cachoeiras de Macacu. Que são várias cachoeiras que ocorrem aí nesse ambiente serrano. Tá? O nome? Ei, estamos aqui na República da Minhoca, apresentando a República da Minhoca, entendeu? Mas aqui à frente, cachoeira de Macacu, tudo tranquilo. Coisa. Olha, Silvana! Silvana, olha pra cá. Que é Silvana? Aquela... A coral ou de roxo? A de roxo. Tira, Silvana! Tira, Silvana! Aperta o botão, Silvana! É a foto que está aqui, Silvana! Por que está a água caindo ali? É porque deve ter alguma ligação, provavelmente clandestina, entre esgoto e pluvial. É uma tubulação que faz com a água da chuva, mas alguém botou um caninho de esgoto ali, você vê que não está chovendo, mas está caindo. Bom, se alguém quiser lá beber um pouco daquela água, pode falar com a gente. Se morrer daqui a 3 dias, a nossa teoria está comprovada. Vai.
Uma casa aí, ó, feita embaixo do viaduto. Atenção ao assoreamento. Várias rochas fragmentadas, matacões, ó. Mas aqui já a água já é limpa, daqui pra cima. Você pode ter alguma casa, mas já não é mais cidade. Olha, cara. Três Picos. Parque Estadual de Três Picos. Pô, então eu nasci todo mundo aí, pra ninguém. Caminhos de Macacu. Observem. Calma aí. As 7 quedas. Vai seguindo. Sede do Parque Estadual. Veja. Voltando. Isso aí é bom, hein? Então a gente está subindo a Serra de Friburgo, né? O município de Cachoeira de Macacu ele vai até lá o alto da serra. E toda essa parte que a gente vai subir, a chamada Subida da Serra, é um trecho de Mata Atlântica com esses pequenos rios, tá vendo? Alguém perguntou, o Rio Macacu tem afluente? Outras pessoas também. Na verdade, você tem centenas de rios como esse, né? Que são rios que drenam um ambiente de floresta, tá vendo? Ó? Você não tem aqui favela, não tem condomínio, não tem fazenda, não tem agricultura, não tem indústria. São áreas de conservação ambiental, unidade de conservação. Então, daqui, desse ponto até lá em cima em Friburgo, só tem a floresta, digamos assim, a natureza. É uma área protegida, não tem nenhum tipo de ocupação, né? Você pode ter algum impacto, você pode ter impacto de ecoturismo, impacto de caçador, de coletor de palmito, uma série de atividades ilegais que podem ocorrer aí dentro, mas você não tem uma área urbana, uma mancha, né?